401. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Prontos para um novo conteúdo de história? Então vamos lá. Página 136. No capítulo anterior, nós falamos sobre as comunidades, criadas pelos escravos, E aqui nós vamos estudar o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares era um local para onde eles fugiam. Então vamos lá. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café, posteriormente para as minas. Nas fazendas de gado, realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Nas cidades, eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Quer dizer, eles não tinham nenhum direito. Eles não eram respeitados. Eles só serviam mesmo para serem explorados no trabalho. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e senhorzinhas, que eram as crianças, as escravas tornavam-se a mãe preta ou a ama de leite, porque elas amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes, os escravos eram atacados pelo banzo. O banzo era um tipo de depressão, que era uma doença causada pela saudade de sua terra natal. E alguns escravos chegavam a definhar até morrer. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, que era um feitor. Ele era contratado para tomar conta, para administrar o trabalho escravo. E esse feitor aplicava castigos por desobediência ou por fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estavam haviam muitas palmeiras. Os escravos, a gente fala escravo porque eles trabalhavam, mas eles não recebiam nenhum salário. Eles eram escravizados, eles trabalhavam de graça. Eles eram considerados animais. Eles não tinham nenhum direito, nenhum. Quando os filhos nasciam, os filhos também eram escravos. Filho de escravo era escravo. E aí tinha que trabalhar de graça também. Não eram só os escravos, os africanos quando chegavam aqui que eram escravizados. Quando eles tinham filhos, os filhos se tornavam escravos também e pertenciam àquele senhor. Eles não tinham direito de ficar com filho. Se, por exemplo, uma escrava desse à luz a um filhinho, teve um filhinho, e o senhor dela decidisse vender o filho dela para outro senhor, ela não podia reclamar. Porque ela não era dona do próprio filho. O senhor dela era dono do filho dela. Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque ele temia sua força, porque ele percebeu que o quilombo estava ficando forte. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos, porque eles iam ver o que aconteceu com ele e não iam querer
passar por aquilo. Então, eles iam acalmar. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Aqui tem uma curiosidade sobre o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20.000 pessoas entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder, Zumbi, pela sua bravura virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça cortada e exposta em praça pública, lá no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Que nós respeitamos ainda hoje, que nós comemoramos, apesar da escravidão não nos dá nenhuma razão para comemorar, muito pelo contrário, é uma vergonha a escravidão no Brasil. Quando podemos avaliar, né, nesse dia a gente pode avaliar e repensar a contribuição dos africanos na formação do povo brasileiro, né? Eles contribuíram na nossa formação. Negros puxando redes e ao fundo a torre de vigilância, detalhe de um mapa da capitania de Pernambuco, que é uma imagem contemporânea do Quilombo dos Palmares. Olha, essa é uma tela pintada. Aqui nós temos uma outra curiosidade, a presença da mulher negra nos quilombos. Algumas mulheres se destacaram nos quilombos. Aquautune foi líder do Quilombo dos Palmares, princesa na África, filha do rei do Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, Mocambo de Aquautune. Tá vendo, gente? Ela era uma princesa na África e, no entanto, veio para o Brasil para trabalhar como escrava. Teresa do Cariterê, rainha do Quilombo Cariterê, durante 20 anos, no século XV, XVI, XVIII, liderou um grupo de negros indígenas, imposto à organização a Cariterê, que o Quilombo sobreviveu até 1770. Cariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Os ferros que eram presos aos negros, ela transformava em instrumentos de trabalho. Dandara, uma das lideranças femininas negras que lutou junto com Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático, né, o sistema de escravidão. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Gangazumba por este assinar o Tratado de Paz com o governo português. Gangazumba assinou um Tratado de Paz que eles não concordavam, porque na verdade não existia Tratado de Paz, né, gente? Os escravos eram maltratados, eram abusados, sem salário, tinham que trabalhar. Não é uma parte da história que a tia admira, muito pelo contrário, essa parte da história envergonha o Brasil, né? Então, agora, vocês vão voltar para a página 136, vão fazer novamente a leitura do texto, vão observar tudo que a tia marcou, que é importante, depois vão realizar as atividades, ok? Um grande beijo para vocês, fiquem na paz!